Boa tarde, boa noite a todos. Estamos em mais uma reunião do grupo de LGPD. Hoje, 9/11/2023, com a palavra Orozimbo, falando sobre a matéria-prima para os negócios, LGPD e os dados. Legal. Bom ver vocês de novo aqui. A gente passou 2 semanas um pouco distante das nossas lives. A gente estava dando suporte um outro projeto nosso. Mas a partir de agora, até metade de dezembro, a gente está retornando com as nossas lives e também, ano que vem, com outros projetos, né? E nessa live de hoje, é um assunto bastante... Ele dá muita discussão, ele eventualmente dá algum tipo de polêmica, né? É quando você precisa trabalhar o seu cliente, né, o gestor da empresa, vocês precisam trabalhar o aspecto de dados com ele sobre a visão de negócios, e não apenas a visão técnica, né? Então, começando aqui, eu vou... Ok. Nessa apresentação, eu vou tentar fazer uma trajetória, né, onde que envolve a utilização dos dados da empresa e como que eles podem ser decisivos para que a empresa crie os próprios negócios, ela crie negócios e oportunidades, né? Essa reflexão, ela considera sempre alguns aspectos falhos ou equivocados na abordagem com o gestor, né? No momento da negociação de um projeto de adequação de dados, né? Nessa fase preparatória, tá? Identificando e qualificando a base de dados, nós temos como premissa que a qualificação uma base de dados, que são os titulares de uma empresa, ela consiste em verificar. Nós verificamos a origem, a veracidade, se essa base de dados está atualizada, se as bases legais estão presentes, de consentimento, legítimo interesse, ou qualquer outra hipótese de tratamento pertinente, né? Isso aí é um aspecto que a gente tem que considerar quando você tem uma base de dados que você vai trabalhar, né? Olhando o cenário, entendendo o cenário interno, a gente tem que encontrar situações, né, que, no primeiro instante, a gente pode detectar que o cenário ele pode ser desastroso ou, muitas vezes, é uma baita de uma calamidade mesmo, né? E sem ordem, sem critérios, sem legalidade alguma. Sabe aquelas empresas que você, conversando com o gestor, você percebe que ele usa e-mails comprados para fazer o marketing dele, os dados não estão legais, não tem consentimento, não existe nenhuma uma hipótese de tratamento confiável existente ali. E considerando que esses dados eles não são confiáveis, né, a administração interna tem um aproveitamento muito pobre na aplicação desses dados, né? O marketing, vendas, sempre está tendo problema. A empresa está fazendo spam, a empresa não atende o seu cliente, né? E ela passa por dificuldades, né, para gerenciar a sua base de dados. Muitas vezes não tem ninguém que gerencia essa base de dados, ela está totalmente descentralizada, cada setor está trabalhando com a base de dados, quase sempre desatualizada e fria, né? E para que a empresa ela aumente o grau de relevância desses dados, é necessário
antes de tudo, a gente ter metas e propósitos muito bem definidos, né, para tornar essa estrutura um repositório de informação. E quando a gente fala nesse tipo de repositório, nessa evolução que os dados podem ter, né, a gente tem que lançar uma luz na trajetória dos dados. Como que esses dados eles vão elevando a categoria dele? Quando que eles vão se tornando mais puros, vão se tornando mais confiáveis? Eu vou fazer um adendo aqui, explicar a evolução, como é que a evolução desses conjuntos de dados, como que a gente pode utilizá-los. Com acesso aos dados, a gente identifica e qualifica, né? Com base criando as bases de informação, conhecimento e maturidade. Só esses 4 itens, dado, elevado para informação, elevado para conhecimento, elevado para maturidade, isso é uma outra live que eu pretendo trazer no futuro próximo, porque isso aqui é assunto para dar de metro, como diz o mineiro, né? Isso aqui é uma discussão extensa. E a gente percebe que a identificação e a qualificação dos dados permite que ele se torne uma fonte de informação, né? Dado, informação, conhecimento, maturidade. A informação é o que permite que a empresa conheça o público-alvo, o seu mercado, o seu ambiente, né? E quando essa informação ela é tratada de acordo com a visão estratégica de negócio, ela se transforma em conhecimento. E como fonte de conhecimento, né, ela fornece insights, né, insights úteis para a empresa. Por exemplo, análise de vendas mensais de um produto, né, pode revelar padrões de consumo que podem ser usados para prever futuras vendas e auxiliar nas decisões de negócio. Aqui é outro aspecto que, por exemplo, as startups elas utilizam para criar novos produtos ou para alterar alguns produtos, pivotar, que o pessoal fala, né? No próximo nível, que é a maturidade, né, já se permite atender, antecipar ou influenciar as necessidades, as expectativas, as preferências, as tendências em relação ao seu público-alvo, do seu mercado, do seu ambiente. É aqui que você tem um conjunto de dados altamente legalizado, filtrado, adequado, categorizado, onde você vai gerar os relatórios gerenciais, né? E esses relatórios gerenciais, geralmente, para médias e grandes empresas, né, que são apresentados naquelas reuniões, para que empresas elas definam, né, para onde que está indo, que produto ela retira, que produto ela precisa fazer algum tipo de alteração, né? São quando você tem a empresa com um nível de dados de maturidade. E sobre essas próximas etapas, essa etapa que eu comentei agora, né, acabei de comentar com vocês, a gente vai falar no futuro próximo. E qual a importância da LGPD que a gente precisa passar para o nosso gestor, para o gestor que a gente está tendo essa tratativa? Quando a gente fala sobre relevância e ordenamento de dados, né, o conhecimento do auditor e do consultor, nessa hora, faz toda a diferença em demonstrar que a LGPD pode contribuir para ajustar a sua base de dados de forma organizada e legal. Por quê? A ideia aqui, tá, é você está falando de LGPD, você está falando de adequação de dados, de esse ordenamento de todo, colocando critérios, né, sob a ótica de negócios. Aquilo que a gente fala sempre, você vende, a LGPD, você vende negócio e você implanta uma adequação. A ação que você vai ter é uma ação técnica, né? A ação de transformação da empresa, ela é comercial. O gestor, ele precisa ver isso.
ele precisa perceber isso. Porque, normalmente, quando você fala de LGPD, né, a gente vai, mais à frente, a gente vai falar alguma coisa a respeito, a primeira pergunta que todo gestor fala, o que eu ganho com isso? É onde ele vê que LGPD é custo. Né? LGPD não é custo. A gente sempre fala de investimento. Né? E quando a gente fala com investimento, né, isso tem tudo a ver com o crescimento da base de negócio da empresa. Né? E se o gestor, até esse momento, ele prestou atenção em você, ele está interessado, né, a gente já percebe que o projeto precisa ser orientado a negócio. E só lembrando que, em qualquer cenário, a LGPD jamais deverá ser apresentada como tábua de salvação. Eu já vi gestor comentando que ele ia passar por um processo de adequação de dados e a vida dele estava salva. Não sei quem colocou isso na cabeça dele, que não é assim. A gente sabe que em todo o processo de adequação tem todo um antes, um durante e o depois. Né? Esse depois, que são as implementações, né? A gente buscar, através do plano de ação, o que vai ser, o que a empresa se comprometeu a fazer, se vai ser feito novamente, se vai cumprir os prazos. Né? Mas tem um outro aspecto muito interessante, que a LGPD ela tem que ser apresentada como uma ferramenta, ela é apresentada como uma ferramenta técnica, ela tem um aspecto técnico, né? Mas, principalmente, ela tem um outro aspecto comercial, que é a oportunidade, né? Para os gestores trabalharem os dados com sabedoria e inteligência. Tudo que eu estou falando aqui tem uma outra visão que a gente pode ter, né? Naquele aspecto de maturidade, que é você trabalhar os seus dados, né? Quando chega nessa fase de maturidade, trabalhar os seus dados com inteligência. Né? Eu já vi alguns materiais a respeito, muito ótimo, né? Para os consultores trabalharem junto com os gestores. Né? E quais as percepções para o gestor? Né? Sem falar em técnicas e metodologias, né, a gente avança para montar algumas alegações de interesse do gestor. Né? Os recursos para os consultores. A LGPD, todos nós creio que já percebeu isso, né? A partir de uma leitura mais abrangente, né, acima do contexto de artigos, parágrafos, etc., todo que tem aquele regramento jurídico, nos permite compreender alguns ali está contido muitos fundamentos essenciais, né? E esses fundamentos, né, que eu vou comentar abaixo, são 5 deles, é recomendado que seja usado sempre, tanto para questões técnicas como comerciais, porque você pode usar esses fundamentos não só nas questões comerciais, quando você está falando com o gestor, ou quando no momento da adequação, na parte técnica, você está falando com os seus parceiros. Né? É quando você fala de privacidade, né? Adotar medidas para coletar os dados necessários, obter o consentimento, informar o titular sobre o tratamento de dados, liberdade e autodeterminação, propondo medidas de revogação do consentimento, atender solicitações, reclamações, etc. Desenvolvimento de inovação, visando a criação de novos produtos, novas mídias. Concorrência e defesa do consumidor, seguindo as boas práticas e padrões de mercado, fortalecer a imagem e reputação da empresa, fidelizar e a satisfação dos clientes. E, por último, cidadania e dignidade, né? Tratando os dados pessoais com respeito, ética, promovendo a inclusão e diversidade, apoiando casos sociais, etc., etc. Tá? Cada um desses itens aqui, eu citei alguns, mas são vários. Tá? Que isso aí pode, no momento adequado, pode ser trabalhado junto com o gestor. E tem uma visão crítica dos processos internos,
Não é raro a gente descobrir que a desordem no tratamento de dados da empresa ela é de gestão. Por isso que a gente tem que a preocupação desde o início do processo, né, é trabalhar na gestão. A gestão está ligada diretamente ao negócio. Porque muitas vezes ele fala, pô, mas eu não vendo, eu não consigo vender, eu tenho dificuldade, o meu time de vendas não atinge as metas. É a questão de gestão. Né? Então, você tem políticas, a empresa tem política, tem cartilha, tem memorando, tá? E nada disso, muitas vezes, é levado a sério. E quando a gente está fazendo a adequação, tá? Alguns processos internos, quando você faz o mapeamento, o gap analyze, quando você vai prover o mapa de risco, isso aqui fica bem claro. Né? Você tem política de privacidade? Sim, tenho. Mas não é seguido. Né? Esse é outro fator em que a organização, né, e qualificação dos dados em várias etapas de todo o processo pode superar a desorganização das equipes de marketing e vendas, por exemplo. Né? Também é necessário demonstrar que, através da metodologia empregada ou das técnicas utilizadas que você está aplicando nesse projeto, né, ele vai acontecer de forma colaborativa, com total interação entre consultores, gestores, colaboradores. É preciso que o gestor, os gestores e os colaboradores, que eles se posicionem, né, como eles fossem os protagonistas na execução do projeto. Os consultores, na verdade, eles são sempre facilitadores. Porque alguns times de consultores, o que acontece? Ele chega na empresa para fazer todo o projeto e ele acha que ele é o dono completo da situação. Ele quer fazer tudo. Alguns dados que ele precisa no projeto, ele vai solicitando, mas ele mantém os gestores e os colaboradores à distância, para depois falar, olha, aqui estão os seus entregáveis. Não funciona desse jeito. O protagonista, quem vai conviver com isso, quem vai ter todos os benefícios, as benesses de todo o projeto de adequação, são os gestores e os colaboradores. Quando você faz alguma coisa, quando a consultoria ela tem essa visão apenas técnica, normalmente ela faz isso, né? Mantém, às vezes, essa distância. Quando é voltado ao negócio, né, ela trabalha junto. Então, a ideia aqui é sempre trabalhar junto, né, de forma colaborativa e fazendo dos gestores e colaboradores os protagonistas da execução do projeto. As questões que nós discutimos até aqui, né, até o momento da abordagem, tá, ou durante a abordagem, o que você fala? Você fala de utilização consciente dos dados, organização dos processos de serviços internos, criação de novos princípios norteadores, ética e qualidade, expansão de novas oportunidades de negócio, contexto de benefícios tangíveis, imagem retocada no mercado, fortalecimento da política de segurança da informação, formação de uma cultura interna de privacidade, valorização do cliente, revigorar a competitividade no mercado, né? Elaborar regras legais de prospecção de clientes junto ao seu marketing, idealizar novos produtos e serviços, entre outros. Eu coloquei esses aqui, mas são muito mais. E o que a gente não falou até agora? Nós não falamos sobre LGPD, não falamos de penalidades, de multas. A gente não falou de aspectos específicos da lei. Né? Que muita gente fala, é a lei. O consultor ele fala, olha, é a lei, você tem que cumprir. Tá? Se você não cumprir, tem penalidade. Né? A LGPD ela existe para ser implantada. Né? O seu concorrente fez e você tem que fazer também. Né? Sua empresa corre risco de ser invadida. O custo-benefício compensa. Né? A gente parcela em até em 12 vezes. Né?
nós vamos fazer tudo para você, né? E outras formas equivocadas de negociação. Então, aqui, eu coloquei algumas situações, né, que você faz toda essa abordagem, você trabalha toda essa fase inicial com o seu gestor, tá? Ou muitas vezes com os próximos colaboradores que ele chamar para essas primeiras reuniões, e você não fala desses itens que eu acabei de colocar aqui, né? Falar o tempo todo sobre LGPD, tem que falar de o que você vai tratar no projeto de LGPD. Você vai tratar dados. E como que esses dados você pode o gestor, a partir desses dados, ele vai ter a matéria-prima para o negócio dele. Então, os dados são a matéria-prima do conhecimento, né? Eles representam a realidade de forma objetiva e mensurável, né? Os dados, por si só, eles não são suficientes para gerar valor e adquirir uma vantagem competitiva para a empresa. Ele precisa ser filtrado, categorizado, qualificado, ter uma base legal, né? Que a gente já tinha comentado. Nas reuniões com gestores, é importante pegar esse fio condutor que a gente desenhou e tratar e fazer a sua estratégia de apresentação, né? Sempre apresentando a LGPD como diferencial de negócios, né? Informando que os dados identificados, qualificados, legalizados, é a sua melhor fonte de receita. E obrigado. A nossa apresentação falou sobre esses aspectos hoje com vocês, e no momento oportuno eu pretendo falar sobre outros critérios ou sobre outros assuntos, todos eles voltados a negócio. Alguma pergunta, alguma dúvida? Falem, pessoal, porque a minha garganta não dá mais. Eu tenho outra reunião ainda, não sei como é que vou falar. Para lá. Bom, gente, Orozimbo, primeiramente, muito obrigado, exposição muito clara, como sempre. É um tema que a gente vem enfrentando aí com contato com o cliente. Essa semana mesmo eu observei uma dessas características que você bem colocou. Eu acho que o mercado ele vem se aquecendo lentamente, mas eu já notei nessa viagem que eu fiz a Belo Horizonte uma mudança no conceito, né? Talvez as empresas não estejam adequando tudo. Como eu fui falar sobre GED, BPM, CMN, eu notei que as empresas não estão interessadas nem muito preocupadas em adequar o todo, mas elas estão adequando partes, como esse fato que eu fui ver, que era a digitalização. Eles estão muito preocupados com a LGPD neste ponto. Então, eles estão cuidando de arquivo físico, estão tendo uma documentação maior, eles já fazem o BPM do fluxo do documento. Então, assim, eles acabam adequando alguma coisa pequena à LGPD. Um detalhe, Dante, que a gente percebe muito, isso em alguns cursos, né? Alguns consultores que dão palestras aí, esse é um tema um pouco dividido entre ele fala, se você for fazer um projeto de adequação, você precisa fazer ele no todo. Não existem partes. Tá? E outros defendem que fala, olha, se a empresa, num primeiro instante, ela quiser fazer, né, só adequar o front-end dela, né, só o site, colocar política de privacidade, apresentar a política de privacidade, aviso de privacidade, política de cookies,
né? Colocar o bannerzinho lá, às vezes existe um problema também de custo, né? Muito bem a empresa ela esteja totalmente receptiva à ideia, né? Mas o custo total do projeto, ela fala, escuta, a gente pode fazer isso em partes. Vamos começar pelo front-end, né? Vamos adequar o nosso site, né? Depois a gente faz, de repente, uma auditoria para ver o que a gente... Quais são as áreas mais críticas para a gente começar por lá, né? E eu acredito nessa ideia, né? Eu já tive situação aqui que eu fiz, né? Que é uma forma também de você entrar na empresa. Fatalmente, se você fizer um bom serviço, né? De você ajustar bem esse front-end, né? Numa próxima etapa, um próximo módulo que você vira fazer, você vai ser chamado, né? Você já fez uma parte, você já criou um vínculo, você já criou uma conexão, né? Mas isso é importante deixar bem claro e falar, olha, fazendo o site, tá? Política de privacidade, aviso, cookie, você de forma alguma não está adequado. Não está adequado. Isso tem que ficar bem claro, em contrato, inclusive. Porque tem empresa que tem só aquele bannerzinho embaixo, não tem mais nada, e fala para todo mundo que ela está adequada. Não está. Ela fala que está adequada porque é aquilo que você vê. Né? Você vê o banner, você entra nas políticas de privacidade, você estabelece, você configura quais cookies que você... Mas é só isso. Né? Se ela tiver uma penalização amanhã, depois da NPD, ela vai ser multada, tá tranquilo. Fala, João. É o seguinte, esse negócio de site, esse troço chega a ser até engraçado, tá? Porque as pessoas simplesmente fazem um site e escrevem uma política de privacidade lá, que para trás não tem nada. Não tem nada. É recente, eu vivi essa situação. Um site que a gente tem, eu estou tentando colocar LGPD, e ele me perguntou, João, não tem que botar coisas de privacidade no site? Eu falei, qual é a sua política de privacidade? Vamos discutir a sua política de privacidade, porque você não tem nenhuma. Todos manipulam tudo de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, eu não posso, no meu site que eu faço, eu não posso colocar que é assim, assim, assado, porque quando não for, ou você for pego, eu vou ter que me explicar como é que eu escrevi um negócio que não é verdadeiro. Então, primeiro, o site está sem isso aí. Cookies, eu não uso cookie site quando eu faço. Ponto. Então, não tem problema nenhum. Cookies, eu não tenho que falar nem sobre cookies. A única coisa que eu posso botar para ele é botar assim, ó, não utilizamos cookies. Mais nada além disso. Porque o resto tudo é baboseira. Então, não tem como. Eu não vou fazer isso. Vamos evoluir o trabalho dentro do seu tratamento de dados. E aí, sim, depois a gente implementa no site. Agora, eu sou contra colocar. Eu não coloco. Orozimbo, o exemplo que eu dei foi de uma empresa de gestão de documentos e digitalização, GED e tal, e eu visitei eles lá. Eles têm uma política interna, vou citar só um item da política, que é os funcionários que trabalham na operação não poderem usar celulares, porque já houve um vazamento de um item e eles atendem bancos, atendem empresas públicas, privadas e tal. O funcionário, sim, foi levado à justiça criminal, tá? E está em andamento esse processo. E eles tinham uma preocupação muito grande com isso, então aboliram o celular na área de operação. Entendeu? Isso faz bem sentido, da política de privacidade, né? Que a política de privacidade, que muita gente pensa que a política é externa, a política de privacidade ela é interna, né? Sim. Ela dá todos esses critérios, dá toda essa regularização, né? De comportamento de segurança e privacidade interno à empresa, né? O aviso ele é externo, tá? Que normalmente em todos os sites, né? Às vezes o pessoal
tem entre aspas, né, a adequação, que é só insight, coloca uma política de privacidade totalmente para o público externo, né, para o cliente dele. Né? Ou seja, faz duas vezes errado. Com certeza. Eu defendo sempre que a política de privacidade, principalmente, ela é como um exame de DNA, ela é única. Você tem que estudar a empresa, você tem que entender a empresa. A política de privacidade ela é única e para aquela empresa. Só que é a lei do menor esforço, né? Porque a gente vê na internet uma série de sites, né, que disponibilizam, criam, né, genericamente política de privacidade, avisos de privacidade, política de cookie, enfim. Né? E ela faz umas míseras adaptações, né, e fala, está aqui a minha política. Tá? Você vê que vários itens não tem nada a ver, tá? Ou de mais, ou tá de menos. Né? E isso aí é um erro gravíssimo. Então, quando se faz uma política de privacidade, aviso de privacidade, política de cookies, é como o DNA, é única. Você tem que estudar a empresa, tem que saber a empresa. Tá? Não adianta você andar copiando por aí. A estrutura, a forma, você pode até pegar. Você fala, como que é a cara de uma política de privacidade? Você pode até tentar ir na internet e ver, falar, como que é a cara de uma política de... Mas isso, de repente, nem precisa. Você vai em vários sites aí, você acessa e você sabe como que é. Né? Mas todo o texto, né, ele tem que ser bem exclusivo para a empresa. Eu só vou replicar aqui uma anotação, uma pontuação que a Maria Lúcia Valadares fez. O setor público federal está implementando um programa de privacidade e segurança da informação com medidas a serem implementadas no período de 2023 a 2026. Muito bom. João, você está com a mãozinha levantada? Não? Só voltando no site ali que eu esqueci de falar, que eu não faço isso exatamente. E essa semana, mais precisamente ontem, eu recebi de uma empresa, mandou um zap para mim urgente para me tirar, porque a gente tem uma galeria de receitas, tá? A galeria de receitas, vai postar um monte de receita e tal, usando o produto deles. Então, vários tipos de receita. E ele falou, João, tem como você tirar essa galeria toda de receita urgente para mim e tal, não sei o quê. Eu falei, o que que eu... Ele falou assim, eu vou te mandar um print. Uma receita que tinha lá, uma pessoa viu no site e pediu, falou, olha, eu quero que direcione essa receita para o meu site, porque essa receita é minha, essa foto que está aí é minha, da receita, a descrição total da receita é minha. Aí ele me perguntou, como é que você coloca essas receitas? Eu falei, não sou eu que coloco. Eu deixei a estrutura do site, vocês que montam. Eu não sei de onde tira a receita, como é que você... Porque receita é receita. Eu vou fazer um pudim, pudim é pudim, né? Eu não vou... O Orozimbo não é dono de uma receita de pudim. Pode ter um pudim, sei lá, diferenciado, que ele usa sapo para fazer, entendeu? Um troço novo e tal. Mas não tem. Agora, se você usa foto, usa os dados, usa tudo, e a pessoa pediu, eu só quero que direcione essa receita para o meu site. Aí o cara ligou desesperado. Eu falei, tá, eu tiro até tudo agora. Eu falei, vou precisar de um dia para tirar, que aí eu vou mexer na estrutura do site todo. Muito bem. Ele falou assim, não, mas se der para excluir só essa receita, pelo menos por 24 horas, para me ver o que faço, eu vou de manhã excluir para ele e falei, olha, você tem que ver isso aí, porque eu não sei como é que estão as outras receitas. Você começa a tirar tudo de internet, dá nisso aí. Eu falei, você tem que ver aquilo que eu já falei com vocês, sobre como é que vocês tratam os dados, como é que vocês tratam essas questões de informação da empresa de vocês. Vocês não estão atentos a isso. Aproveita e conversa com o seu jurídico e vê essas questões, cara. Aí passou, sei lá, 2 horas e mandou para... Não, João, valeu, obrigado. Acho que o jurídico falou que acho que não tem problema nenhum, não. Já respondemos a empresa lá que nós já tiramos essa receita. Eu falei, mas ela salvou o print, tanto é que mandou para você.
Será que não tem uma outra receita? Será que não tem outras coisas também nesse contexto? Mas se o seu jurídico te orientou dessa forma, tá bom, tá tirado. Agora, a receita está lá, a estrutura, tem um monte de receita lá no site dele. Entendeu? Então, assim, ou seja, ficaram assustados no primeiro momento, mas depois não deram importância. Então, é como muito jurídico, né? E está vendo isso, jurídico de empresa está vendo isso, assim como muito pessoal de TI de empresa está vendo que não tem grande importância essa história. E agradeço aí a participação. Então, essa considerações que eu fiz hoje é muito importante, porque o pessoal tem equivocado muito na abordagem na hora de vender LGPD. Uma parte considerável, né, seja jurídico, seja pessoal de governança, seja pessoal de segurança da informação, não importa. Né? O pessoal chega já falando de penalidades, já falando que a lei tem que ser cumprido, e aquela coisa mais ou menos autoritária, né? E ninguém gosta disso. E quando você vira a chave, você fala que ele tem uma mina de ouro na empresa dele e ele não sabe, e essa mina de ouro ela precisa ser extraída, né, para gerar joias, né, aquela maturidade que a gente comentou, né, para ele pegar todos esses dados, né, e começar a trabalhar estrategicamente, né, gerar relatórios, tomar decisões inteligentes. É isso que os consultores, né, naquele momento, como consultor, ele precisa ter esse conhecimento, né, ter esse tipo de abordagem, argumentação, né, para falar com os gestores. Né, ele instala uma adequação de dados, ele vai fazer uma adequação de dados, mas o que ele vende é uma oportunidade de negócio. Eu estava até conversando com o Eunice essa semana aí, por telefone, né, Eunice? Eu estava falando exatamente sobre isso. Se você não mostrar para o gestor e ele não entender, esquecer a lei e os ganhos que ele pode ter com implementações de processo, de melhoria de processo, perdas que ele tem no dia a dia de retrabalho, etc. Se ele não entender de outra forma isso, se você for falar de lei para ele, vai ser mais difícil ainda você enfiar na cabeça dele. Ele tem que enxergar alguma coisa de valor para ele de forma diferente, cara. De forma diferente. Senão, só pela lei, só pelos vazamentos, é difícil essa abordagem. Eu criei um outro documento, quando a gente falou de fundamentos da LGPD, né, privacidade, de concorrência, autoafirmação, são 5 itens. Para cada um desses itens, que isso é muito importante, você comentar em determinados aspectos com o seu cliente, né, sobre o aspecto comercial, sobre o aspecto técnico. Eu criei exemplo de cada um, né, o que é a privacidade, dá um exemplo de privacidade, né, e uma analogia. Então, é exemplo e uma analogia. Exemplo e analogia. Eu vou fazer tipo um mini e-book disso, né, desses fundamentos, com mais alguns detalhes, e eu coloco lá no Drive para vocês utilizarem. Tá? Isso é muito bom. Pessoal, tudo isso que eu falei é pensando na montagem da proposta e na abordagem com o seu cliente. Tá? São esses dois aspectos. Tá? Na abordagem com o seu cliente e na apresentação da sua proposta. Fala, Vânia. Fique à vontade. Bom dia. Olha, seja bem-vinda, Bárbara, ao seu retorno. A Bárbara voltou, que bom. Pois é, que bom. Bem-vinda. Sim, Eurozimbo, eu não estava conseguindo ver vocês aqui. Estava uma incompatibilidade aqui no meu telefone. Liguei o computador, também não consegui, mas eu ouvi tudo. Parabéns aí pela apresentação. E eu vejo assim, não tem como você não olhar o negócio, porque às vezes uma adequação proposta que seja inviável para a empresa, ela não
ela não tem resultado positivo e efetivo. Vai ser mais um papel que vai ser guardado. Se você não conseguir fazer essa conexão com o negócio, com a viabilidade e a questão do nível de maturidade da empresa, entende? Ela, enquanto instituição, enquanto práticas e processos, você não vai conseguir ter resultado. Então, eu sempre digo para uma pequena empresa e para uma empresa que ainda tem um nível de maturidade na área de tecnologia ou mesmo na área de gestão, você tem que fazer um trabalho que caiba no momento dela, apesar de ter uma obrigação de apontar um plano de médio prazo, de curto e médio prazo. Mas a gente sempre diz, não adianta você propor aquilo que é inviável, que não tenha viabilidade. Se você não pensar no negócio, tem coisas, até mesmo a questão do WhatsApp, que hoje todo mundo fala, não pode usar o telefone da empresa e não pode, entende? Mas vai ter um momento que a empresa ela é tão pequena que ela não tem como dar um telefone corporativo para todo mundo. Então, você tem que criar políticas, entende? Que tragam algum tipo de segurança para algum tipo de informação que o colaborador receba para poder fazer o seu trabalho. Entende? Não tem como você sugerir que eles troquem todos os telefones e comprem aparelho, porque ele não é viável financeiramente. Então, eu acho que sempre o trabalho ele tem uma possibilidade de ter sucesso quando você consegue aliar a técnica, entende? A viabilidade do negócio e a LGPD. Cultura. Perfeito, Ana. Ok, pessoal. Se alguém tem mais alguma observação, alguma consideração, alguma pergunta, senão a gente já vamos encerrando, e daqui a pouco nós temos outra reunião. Bom, queria tirar uma foto aqui. Uma foto. Então, pedir para todo mundo olhar aí para a câmera. Pronto? No 3, hein? 1, 2, 3. Foi. Vou postar lá no grupo. Lembrando que essa nossa live ela fica gravada e hoje, amanhã, fica liberado. A gente coloca no grupo aí, para quem quiser rever algum trecho. Gente, eu vou parar a gravação. Agradeço aí a todos. Agradeço ao Rosimbo por mais uma vez fazer uma palestra dessa, né? Então, agradeço a todos e vou encerrar a gravação. Beleza.